Boa noite, pessoal. Eu sou estagiária Ana Lúcia Alberto, eu falo do Polo de São Gabriel do Oeste, sou aluna da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do curso de Ciências Biológicas. Eu vou estar apresentando para vocês essa aula sobre o milho e soja transgênica. O milho transgênico é aquele que teve o seu material genético modificado e que recebeu DNAs de um ou mais seres que não cruzariam dessas formas de formas naturais. Essas alterações é feita por meio de intervenção de técnicas da engenharia genética. A geração de transgênicos busca obter características novas ou melhoradas em relação ao ser vivo original. O milho transgênico foi desenvolvido a partir de técnicas de biotecnologia, as semelhantes transgênicas, que são importantes insumos agrícolas que auxiliam os agricultores a enfrentarem os desafios no campo. O milho é um alimento reconhecida importância tanto para a criação de animais como para a população mundial. Agora vamos entender um pouco sobre o milho BT. O milho transgênico é chamado de milho BT devido à introdução de gene da bactéria solo Bacillus thuringiensis, que promove a produção de uma proteína tóxica na planta, específica para o combate de determinados tipos de inseto, tornando o alimento resistente a essas espécies. A proteína é nociva contra insetos da ordem Lepidoptera, como é o caso das lagartas, que são principais pragas no cultivo do milho. A ingestão dessa toxina pela lagarta altera o balanço osmótico da sua célula, inibindo a ingestão de alimentos e levando-a à morte do inseto. O milho é um dos alimentos transgênicos mais consumidos no mundo e mais produzido no Brasil. É o principal exemplo da manipulação de espécies pelo homem. O milho crioulo mal lembra o milho atual, das espigas, que as espigas eram menores, coloridas e assimétricas. Por meio do melhoramento genético, o milho atingiu a sua forma atual. O milho transgênico pode causar riscos de difícil mensuração. No caso do milho transgênico, o embrião é modificado pela inserção de um gene de outra espécie, a fim de modificar suas características para que a planta em seu cultivo possa ser mais resistente às pragas, insetos, fungos, pesticidas, inseticidas e herbicidas, que às vezes acabam matando as próprias plantas de interesse. Uma espiga belíssima, transgênica. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a soja. Os benefícios da soja transgênica. A soja tem inúmeras aplicações em alimentos, desde óleos de cozinha, os produtos proteicos, até a adição de excelentes propriedades de textura, umidade e nutrição, e estabilidade de prateleiras para produtos de panificação. A soja transgênica reduz o prejuízo para os produtores, tanto pelo controle de pragas, quanto pela alternativa de cultivo para regiões com menores disponibilidade de água, quando adotada a planta tolerante à seca. Além disso, o uso da soja transgênica propiciou um aumento de 4,6 milhões de toneladas na produção das últimas safras. O armazenamento da soja OGM também traz benefícios. Pesquisadores brasileiros descobriram que a soja transgênica apresenta menor contaminação por aflatoxinas, uma toxina causada por um fungo em grão armazenados. A aplicação da biotecnologia devem ser integradas aos programas convencionais de melhoramento e desenvolvimento para serem bem-sucedidas. A soja transgênica e outros vegetais provenientes da biotecnologia estão cada vez mais difundidos no mundo e são necessárias para as demandas do crescimento populacional e mudanças climáticas. Uma linda imagem